E temos uma palavra profética. E nossos corações têm os planos. E o propósito. Será que você já colocou nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, avalia, porque eu quero o meu propósito junto ao teu. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver esses 365 dias contigo, mas alinhado com a tua vontade, para que seja coluna na tua casa, coluna na tua vontade, que outras pessoas possam receber daquilo que é seu, que eu não seja egoísta, que o meu coração não seja pequeno, mas que eu possa abraçar aquilo que é o teu propósito, aquilo que é a tua vontade, aquilo que é teus planos, aquilo que é teu objetivo. E mais nós buscarmos a presença do Senhor, para que tudo, o Espírito Santo possa se envolver e fazer coisas maravilhosas em nossas vidas, e cada vez mais o nosso dia a dia seja bom, perfeito e agradável. Porque estar fora do propósito é construir as nossas próprias ideias a partir das nossas emoções, e isso gera fome que jamais são saciadas, e você corre de um lado para o outro e não consegue viver uma vida na plenitude daquilo que Deus tem para nós, e gera frustrações pelo caminho, cansaço mental. Isso apenas religiosidade, é um rito. Você vem para a igreja, vai para casa, hoje é domingo, hoje é tal dia, hoje é não sei o que, eu tenho que estar lá. Tem que ser um prazer estar na casa de Deus, tem que ser um orgulho estar na presença de Deus, adorando a Ele. É o momento que você separou para Ele. E naquela época havia 613 mandamentos, eram 248, que é mais ou menos a quantidade de ossos que nós temos no corpo humano, e 365 leis para não. Então era uma vida sofrida, porque muitas coisas eram pecado, muitas coisas eram angustiantes, só trazia peso. E a partir do momento que você entende que você vive uma liberdade em Cristo, que você não tem mais o peso da religiosidade, que você tem ligação direta com Deus, com o Espírito Santo, você não vai viver os momentos da criatura humana, você vai viver como filho de Deus, nas promessas de Deus. Porque aquele que é criatura, ele consegue as coisas pela força do braço, porque todos nós trabalhamos com inspiração, motivação, transpiração. E Deus deu o intelecto tanto para aqueles que são cristãos como aquele que não é cristão. E é interessante que a ciência diz que a mente humana, se ela fosse um HD, tem a capacidade mais ou menos de 2,5 petabytes. Tem cerca mais ou menos de 100 bilhões de neurônios. Com 1000 conexões, isso gera 100 trilhões de pontos de dados. 100 terabytes de informações. Isso é equivalente a 4 milhões de livros. Obrigado. Com 500 páginas, com 300 palavras de 6 letras em cada uma página. Se o cérebro pudesse gravar filme e armazenar, são 3 milhões de horas. Isso seria mais ou menos 300 anos de uma TV ligada 24 horas. Mas o inimigo tenta manipular na vida de cada um de nós, dizendo: você não pode, você não consegue, você não vai, você não pode, você é frustrado, você não sei o que, a sua família é isso, a sua família é aquilo. Mas Deus já te capacitou. Cada um de nós tem a capacidade, o intelecto de conseguir fazer as coisas. Lá em Provérbios 23 diz que como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Como você se imagina, assim você é. Se você se vê como derrotado, vai viver como derrotado. Mas se você se vê como um vitorioso em Cristo Jesus, você vai ser vitorioso em Cristo Jesus. Você não vai estar enfadado ao peso da religião, ao peso que Satanás tenta colocar na vida das pessoas. Deus já nos deu o intelecto, o poder de criação. E nós precisamos viver aquilo que Deus realmente tem para nós, porque a teologia diz que o carnaval, ela veio da festa do Purim. E o diabo tenta zombar, escarnecer de tudo aquilo que é nosso, aquilo que Deus tem para nós. Tem uma universidade americana muito famosa, que ela foi fundada em 1936, e a base dela é cristã. E lá nos Estados Unidos tem mais de 87 escolas de ensino superior, com base cristã. Mas o inimigo sempre quer destruir, se infiltrar para destruir, para dizer: não, a sociedade está atrasada, nós precisamos colocar de outro nível, de outro jeito, isso aí está ultrapassado. Sabe,
O inglês Isaac Newton, ele era cristão, mas nem por isso ele deixou de ajudar a humanidade. Ele contribuiu com a linguagem da física, ele contribuiu com a linguagem matemática que os engenheiros usam, o cálculo integral diferencial, as 3 leis de Newton, que é a inércia, a força, a ação e reação. Então, não se limita, não deixe que o inimigo fale que você não pode, que você não consegue, que você não está apto a fazer alguma coisa. Todos nós estamos aptos a fazer, a construir e viver uma sociedade com os frutos daquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Mas o inimigo quer ter o escrito da dívida, o escrito da falência, o escrito da destruição. E nós não podemos andar com essa legalidade. Nós precisamos expulsar da nossa vida, porque nós precisamos avaliar a nossa vida, o cotidiano, e perguntar ao Espírito Santo, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu sou fiel a Ti e não está acontecendo? Como essa mulher encurvada, ela viveu 18 anos, mas os religiosos não queriam que aquela mulher fosse curada. Mas o Espírito Santo quer que você vá adiante, seja pleno, que esses 28 dias, que esses 365 dias sejam de vitória, sejam de bênção, sejam de alegria, porque você ama as coisas de Deus. E Paulo fala isso lá em Colossenses 2,14, diz assim: apagando o escrito da dívida, no 15, e foi na cruz que Cristo livrou do poder e dos governos. Ele humilhou esses poderes e expôs a público. Jesus já venceu o inimigo, já expôs o inimigo, para que nós possamos viver a abundância do Senhor, aquilo que é bom, perfeito e agradável para cada um de nós. Nós precisamos nos agarrar a essa palavra, o que é bom, perfeito e agradável. Ontem o apóstolo Fire, ele falou uma coisa muito interessante: o inimigo já foi subjugado. Nós precisamos se posicionar, porque o intelecto Deus já nos deu, nós somos perfeitos, nós somos plenos, mas o inimigo quer trazer o peso. E tem tantas palavras que a Bíblia traz a reflexão, para que nós possamos andar em liberdade. Mas às vezes a gente escuta coisas e não vamos avaliar o que diz Oséia: o meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Se eles tivessem conhecimento, eles estariam vivendo uma nova história, um novo curso da vida deles. E Pedro provavelmente estaria aprisionado se Jesus não tivesse ido ao encontro dele. Ele estava fadado à falência. Mas o propósito é mais importante que os planos. O propósito vem antes dos planos. Os planos podem ser mudados. Você coloca no seu coração: eu quero isso para a minha vida. Até você chegar àquele propósito, você pode percorrer vários caminhos, conhecer várias pessoas, mas o objetivo a ser alcançado não vai ser mudado, porque você colocou aquilo no seu coração junto com o Espírito Santo, e o Espírito Santo assinou embaixo, porque o teu propósito é o propósito dele. E quando você entende isso, quando você entende que você está alinhado ao propósito, você vive o novo de Deus, a realidade de Deus. Porque Ana, ela orou por 25 anos, ela orou, chorava aos pés do Senhor, mas os motivos dela não estavam alinhados com aquilo que Deus queria. Ela orava ao Senhor: Senhor, a Penina está me zoando, a Penina está me esculachando, a Penina não sei o quê. Enquanto os seus motivos não foram o motivo de Deus, não vai estar alinhado. E Ele vai dizer para você: os seus motivos, infelizmente, não vai ser aprovado, porque os seus motivos não é o meu motivo. E aí, quando ela colocou no coração dela: Senhor, e ela fez esse voto, Senhor, lá em 1 Samuel 1:11, ela diz assim: Senhor, se me conceder um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te concederá a tua petição que lhe pediste. Ela alinhou aquilo que Deus precisava com aquilo que ela queria. Ela conseguiu unir as duas coisas, porque Eli estava de vacilação no templo, ele estava fazendo coisas erradas, os filhos de Eli estavam fazendo coisas erradas, e aí ela alinhou aquilo que realmente precisava.